Humildade para não cometer equívocos. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 13 de dezembro de 2020, parte 3. Pergunta: você estava falando sobre crítica e eu me pergunto, como é o caráter de um Vaishnava? Aqueles que abriram mão de dinheiro, mulheres e fama são os verdadeiros Vaishnavas. Vaishnava que significa não ter apego. Nosso Param Gurudeva sempre cantou: quando minha mente, deixando o mundo material, ficará limpa, quando verei Shri Vrindavana. Os materialistas são muito apegados à família, mas é necessário sair desses apegos. Quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor, verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Madhava. Vaishnava que... Então aqui foi perguntado para Srila Acharya Maharaj como é um Vaishnava, as características de um Vaishnava. E aí ele falou, o Vaishnava é aquele que não tem apego às coisas materiais. O Vaishnava não tem apego a Kanaki, Kamini e Pratista. O que significa isso? Ele não tem apego ao dinheiro, a bens materiais. Ele não tem apego à mulher, a homem, enfim, a relacionamentos conjugais. Ele não tem apego à fama e poder. Então, um Vaishnava é aquele que não tem apego. Mas como que isso virá para nós? Nós não somos Vaishnavas. Nós estamos no início do processo. Nós somos aspirantes a devotos. Mas o Vaishnava, como que chegaremos algum dia a ser um Vaishnava? Um devoto de Deus mesmo, um discípulo de Deus, um discípulo do Guru. Chegaremos nesse ponto praticando da forma correta, aceitando o favorável a devoção, rejeitando o desfavorável. A única forma de chegarmos algum dia a ser um Vaishnava é a vontade e seguir o que é favorável e rejeitar o desfavorável. Então, o Vaishnava não tem apego a nada. E como foi falado aqui por Srila Acharya Maharaj, os materialistas têm muito apego à família. Muito apego à família, muito apego ao cachorro, muito apego a tudo material. Mas esse apego gigante que várias pessoas têm à família, a maioria tem à família, acabará. Quem foi sua família na vida anterior? Quem será a sua família na próxima? Essa história que a sua família será a mesma, você voltará como pai e mãe, isso não é real. Isso não é a verdadeira, isso não é a verdade sobre Deus. Deus não falou isso. Pode acontecer? Pode. Você pode ganhar na Mega Sena 500 vezes? Pode. Mas é praticamente impossível. Para você voltar na mesma família, ter o mesmo relacionamento com o pai, com mãe, enfim, com tudo que você já tinha nessa, o karma de um, o karma bom de um, o karma bom do outro, o karma ruim de um, o karma ruim do outro, e o mérito espiritual tem que se encaixar para que um cumpra junto com o outro novamente o que tem que cumprir. Isso é possível, mas não é provável. É praticamente impossível. Então, para que ter tanto apego a coisas materiais se vamos perder tudo? Quando nós abandonarmos o corpo, perderemos toda aquela riqueza que alguns têm. Perderá toda aquela fama, aquele poder que a pessoa tem. Perderá aquela família que ela tem. Perderá o cônjuge, a mulher, o homem. Perderá tudo. Para que tanto apego? Então, o Vaishnava não tem apego por quê? Porque ele sabe que tudo isso é temporário. Ele vai ter apego a Deus, porque Deus é eterno e a alma é eterna. Então, quando você começar a ter apego a Deus, o apego às coisas materiais vão ser eliminados gradativamente. É uma troca. Hoje temos apego a tudo material. A nossa saúde, temos apego aos bens materiais, ao nosso carro, à nossa roupa. Alguns têm apego exagerado, outros um pouco menos, mas todos nós temos apegos à família,
ao cachorro, a tudo. Temos muito apego, mas gradativamente, conforme vamos tendo apego a Krishna, a Deus, esse apego mundano, material, vai sendo trocado. Quanto mais apego a Deus nós tivermos, menos apego às coisas materiais teremos. Hoje temos muito apego a tudo material porque não temos nenhum apego a Deus. Ninguém. São raríssimas as almas que têm algum apego a Deus. Apego, realmente apego. Não apego de pedir algo em troca. Eu penso em Deus o dia inteiro, tenho apego a Ele. Para quê? Para pedir algo em troca. Para pedir algo material para você. Então, na verdade, você não tem apego a Deus. Você tem apego às coisas materiais. E você usa Deus para pedir coisas materiais. Pedir saúde, pedir dinheiro, pedir bom relacionamento, pedir um carro novo, pedir fama e poder, status, um cargo na empresa. Isso não é apego a Deus, isso é apego a coisas materiais. E como foi dito, Srila Maharaj já leu essa parte, está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, está escrito no Sri Prema Vivarta, as escrituras que falam os passatempos de Mahaprabhu, os lilas de Mahaprabhu. É dito, Deus mesmo falou, se você pedir algo material para mim, eu até lhe darei. De acordo com o karma de cada um, ele vai dar. Se você merece, ele dará. Mas ele esconderá a devoção da pessoa. Se a pessoa pede algo material, pede curar de uma doença, pede algo para curar a doença da mãe, do pai, do irmão, do cachorro, de quem for, Deus se esconderá dessa pessoa. Se você pedir algo material em relação a dinheiro, a emprego, a um filho com saúde, qualquer coisa, fama, um cargo na empresa, Deus se esconderá de você. Ele esconderá a devoção de você. Isso está na Escritura. O próprio Deus falou isso. Ele não quer alguém ao lado dele que está pensando em algo temporário. Tem a consciência tão pequena que só pensa no hoje e no amanhã. Só pensa nessa vida que durará mais 20, 30, 40, 50 anos, sei lá quanto tempo. Cada um vai ter ainda de vida, 80 anos, 100 anos. A pessoa só pensa nisso. Muito, muito, muito breve. 100 anos não é nada. 100 anos é dito que a analogia que é dita de 100 anos perante a eternidade, porque a alma é eterna, nós somos eternos. Então, 100 anos que estamos nesse corpo, 80 ou 40, depende do karma de cada um, é como um grão de areia no universo material. O que significa um grão de areia numa praia? Vamos reduzir. O que é um grão de areia numa praia? Nada. E em todas as praias que tem no mundo, nada. E um grão de areia no mundo inteiro material, com todas as constelações, com todas as galáxias, não é nada. Então, 100 anos, que é a vida de um ser humano em Kali Yuga, no máximo 100, 120 anos, é um grão de areia no universo material. Não significa nada. E nós estamos preocupados somente agora, daqui 20, 30, 40, 50 anos, 80 anos, 100 anos. Ninguém está preocupado com a alma que é eterna. Ninguém, que eu digo, a grande esmagadora maioria da população. Todo mundo quer agora a Covid, todo mundo está pedindo para acabar a Covid, para a vacina dar certo, rezam para Deus para a vacina dar certo. Estão pensando agora, no imediato, tem que rezar para Deus, orar para Deus, glorificar Deus, enfim, fazer todo o processo para quê? Para Ele limpar sua alma, pedir para limpar a nossa alma da ilusão material que temos, que somos o corpo, não somos a alma. A ilusão de que a felicidade que vamos ter é através do desfrute dos sentidos. A ilusão que aqui no mundo material teremos paz.
Tudo isso é ilusão, é maia. Temos que pedir para Deus para ter mais fé, para ter mais serviço devocional a Ele. E aí sim a alma será limpa e enxergaremos a verdade. E conforme formos enxergando a verdade, não vamos ter tanto apego pelas coisas materiais. Porque é temporário. Quando a pessoa compreende que tudo isso é temporário, que a família dela, que 30, 40, 50 anos não existirá mais. Aquela família maravilhosa que ela conheceu não existirá mais. Da mesma forma que você teve uma família na vida anterior, você nem sabe quem é. Você não sabe se é um animal, se era numa família animal, se era numa família de planta, se era numa família humana, se era no mundo, na terra, se era nos planos celestiais, se era nos planos infernais. Por que ter tanto apego se tudo isso é muito temporário? Vai durar pouquíssimo tempo. O apego é a ilusão que temos hoje. Temos essa ilusão material. A consciência material é como um animal. Temos uma consciência animal. Queremos só para agora, para essa vida. Nem pensamos na próxima vida. Alguns nem sabem que existe outra vida. O nível de consciência da pessoa é tão limitado que ele acha que ele é o corpo. Só que é uma visão tão pequena, é uma visão tão medíocre. Acharmos que somos o corpo é medíocre isso. Por quê? Porque cada 7 anos você renova todos os átomos do seu corpo. Você não tem um átomo que você tem agora no seu corpo que você tinha 7 anos atrás. Claro que o processo de renovação é progressivo. Estou conversando com vocês agora, vocês estão escutando, e o nosso corpo está morrendo. Bilhões, trilhões de células estão sendo renovadas. Procurem na internet, no Google, Dr. Google, todo mundo gosta do Google. Procure o que é a palavra apoptose. Procure o que é a apoptose, é a renovação celular. Toda célula tem um tempo de vida. Tem algumas células que são estáveis, o sistema nervoso central, o sistema nervoso, o neurônio. Essa não é trocada, essa célula, mas os átomos dela são trocados. Então, você que acha que é o corpo, você cada 7 anos, você morreu. E o que sobrou? Se você não tem um átomo de 7 anos atrás. Quem tem, vamos fazer uma conta, um múltiplo de 7. Agora é 56, né? É um múltiplo de 7. Quem tem 56 anos? Eu conheço algumas pessoas que têm 56 anos, inclusive eu também vou completar 56 anos agora. Quantas vezes, então, eu morri e nasci? Se a pessoa tiver a visão que ela é o corpo, ela já morreu, quem tem 56 anos, já morreu 7 vezes. E o que sobrou? Se você não tem um átomo, e o corpo é constituído de átomo, nosso corpo material é constituído exclusivamente de átomo, o corpo material. Então veja só como é uma visão medíocre, quem não acredita que não somos o corpo, somos a alma. Por isso temos que ter a consciência, gradativamente praticar, e algum dia chegar a ser um Vaishnava, como Srila Maharaj está falando. Ser um Vaishnava significa ter a consciência de Deus. Ter a consciência que não queremos dinheiro, não queremos relacionamentos conjugais, não queremos que eu diga um Vaishnava. Ele não quer fama e poder, ele se esconde da fama e do poder. O Vaishnava, ele foge, e a fama e o poder persegue ele, mas ele foge da fama e do poder. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Enquanto isso, se ninguém tiver, vamos continuar a leitura. Estamos no início da leitura. Estamos sempre apegados a Kanak, dinheiro, propriedade, riqueza, camine, mulheres ou homens,
e pratista. Sempre corremos atrás de nome e fama. Alguém pensa: oh, eles não disseram Jai para mim. Ficamos excitados. Oh, eles me deram uma guirlanda. Eles devem fazer Arati para mim. Todos esses são pensamentos errados. Os Vaishnavas são sempre humildes. Eles não aceitam a adoração de ninguém. Eles sempre sentem: eu não quero nenhum puja. Eu não quero qualquer glorificação para mim. Eu sou um servo de um servo de um servo. Isso é chamado de humildade. Quanto mais alta a qualidade de uma pessoa, mais e mais humilde e tolerante ela é. A humildade profunda é a principal qualidade de um Vaishnava. Então, um Vaishnava é extremamente humilde e tolerante. Você, para ver a qualidade de uma pessoa, você tem que ver o quanto ele é humilde e quanto ele é tolerante. Mahaprabhu disse isso. As 4 qualidades principais que vão fazer com que o devoto cante ininterruptamente o santo nome: humildade, tolerância, dar honra e respeito a todos sem querer em troca. Então, como foi dito aqui por Srilacharya Maharaj, um Vaishnava, um devoto de Deus, o que ele quer? Ele não quer puja para ele não quer que façam arati para ele, que ofereçam incenso para ele, que ofereçam água, que ofereçam lenço, flores, que ofereçam lamparina. Ele não quer isso. O Vaishnava, ele é humilde. Ele não vai se importar se não derem a guirlanda para ele, se não falarem o nome dele, falar Ki Jai. Um verdadeiro Vaishnava não está preocupado com isso. Srilacharya Maharaj, há um certo tempo atrás, ele falou: eu não me importo se me tirarem do altar. Se tirarem minha foto do altar, eu não me importo, não há problema algum. Ele não está preocupado se a foto dele está no altar ou se não está no altar. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em servir o guru dele. Ele quer servir Srila Govinda Maharaj. O resto não importa. Ele não quer fama e poder. Ele não quer. Ele é super humilde, extremamente humilde. Em algumas aulas ele pede desculpa. Ele fala: me perdoe, eu sou muito caído. Esses dias mesmo lemos uma aula dele falando sobre isso. Então a humildade é extremamente importante. A tolerância também. Srila Govinda Maharaj fala: a tolerância é extremamente importante. Temos que ser mais tolerantes do que uma árvore, mais humildes que uma folha de grama. Somente tendo essas qualidades e dar honra e respeito a todos sem querer em troca, é que vamos conseguir cantar ininterruptamente, sem parar, o Mahamantra Hare Krishna, os santos nomes. Mahaprabhu escreveu isso. E dos 8 versos que Mahaprabhu escreveu, esse é o principal. Srila Govinda Maharaj falou: esse é o principal. É o reservatório para nós captarmos a verdade que descende. Porque, como diz Srilacharya Maharaj, se nosso reservatório, se não tivermos essas 4 qualidades, o nosso reservatório estará furado, como uma peneira, ou estará como um copo furado. Então, toda a verdade entrará na leitura e sairá, da mesma forma que entrou, sairá. Não captaremos. Tem que ter o reservatório apropriado. Por isso, o nosso caminho não é Jnana Yoga, a yoga do conhecimento. O nosso caminho é a prática devocional, Bhakti Yoga. Através da Bhakti Yoga faremos o reservatório e aí a Minaya descenderá, a verdade descenderá. Compreender as qualidades dos Vaishnavas deste jeito. Os Vaishnavas têm tantas qualidades e as qualidades de todos não são as mesmas, mas através da prática, se você seguir as regras e regulamentos, todos podem se tornar os maiores Vaishnavas.
Gurudeva sempre dá um sinal de que algum perigo está chegando e você deve segui-lo. É necessário. Devemos estar sempre alertas e conscientes de que a qualquer momento um sinal pode chegar. Então, como disse lá Acharya Maharaj, se seguirmos as regras e regulamentos estipulados por ele, por Srila Govinda Maharaj, por Srila Siddhar Maharaj, por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, se seguirmos as regras que eles nos orientam, poderemos nos tornar grandes Vaishnavas. Sem seguir regras e regulamentos, não chegaremos a lugar nenhum. Srila Acharya Maharaj sempre está falando isso. Sempre. Mas não as regras dos Vedas, dos Puranas, dos Upanishads, do Apara Yuga. As regras que foram impostas por Mahaprabhu, distribuídas por Rupa Goswami e algumas aliviadas pelos nossos gurus. Essas são as regras que temos que seguir. Porque o excesso de regra, da forma que Rupa Goswami nos passou, nós não estamos qualificados. Então, o excesso de regra, ele também é prejudicial à devoção. E a falta de regra também é prejudicial. Então, temos que seguir a regra que o atual Acharya, Srila Acharya Maharaj, o sucessor de Srila Govinda Maharaj, nos orienta. Ele é a escritura viva. O Acharya, o sucessor, é a escritura viva. Então, temos que seguir o que ele orienta. E ele fala, regras e regulamentos são imprescindíveis. Se não seguirmos as regras e regulamentos, não teremos avanço espiritual. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Não teremos avanço espiritual se não fizermos isso. Não adianta um ou outro falar que não precisa seguir regra. A pessoa pode falar, mas tal pessoa falou que não precisa. Siga então essa pessoa e vai ver onde isso vai lhe levar. Se você não seguir regras e regulamentos da forma apropriada, você não irá algum dia ter amor puro por Deus. Você não irá atingir a meta última da vida, que é prema, amor puro por Deus. Você não irá atingir o mundo transcendental. Sem regras e regulamentos apropriados, não conseguiremos nada. Temos que seguir, sim. Então, quando Srila Acharya Maharaj fala, não esquente prachada, o que foi para o altar não pode ir para o fogo, temos que seguir isso. Quando ele fala, cante tantas voltas por dia de Japamala, temos que seguir. Siga Ekadashi, temos que seguir. Siga os 5 princípios devocionais, temos que seguir. Não fofoque, não fale mal dos outros, mesmo que seja verdade, não fale o que o outro está fazendo de errado. Tudo isso temos que seguir. Se queremos avanço espiritual, temos que seguir Srila Acharya Maharaj. Quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Tem que seguir Srila Acharya Maharaj. Ele é o capitão do barco agora. O capitão do barco rumo ao mundo transcendental. O nosso corpo é o barco. Nós somos a alma que estamos no barco. O nosso corpo é o barco. O capitão do barco é Srila Acharya Maharaj. E Krishna dá o vento para o barco andar. Mas sem o Guru, não iremos chegar no local correto. Sem Srila Acharya Maharaj, não iremos chegar no lugar correto. Estou falando quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Outras missões seguem outros gurus. Sri Chaitanya Sarasvati Mati estão todos sob a orientação de Srila Acharya Maharaj, embaixo do seu guarda-sol. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Acabei de falar sobre as críticas e quais são as más qualidades. Você deve sempre estar atento a isso. É assim que você pode perceber todas essas coisas.
Pergunta: a expressão que ouvimos hoje sobre crítica foi tão boa, mas ao mesmo tempo também vemos alguns acharyas criticando as concepções de outros. Por exemplo, Sri Madhvacharya escreveu um livro sobre Mayavad Satadusani, os 100 defeitos dos Mayavadis. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escreveu um livro, 100 defeitos da concepção Sahaja. Se o pregador às vezes vê a falha e fala a respeito, como harmonizar isso? Naquela época, haviam muitas apasampradayas. Apasampradaya significa movimentos de concepção errônea. Se Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura não tivesse falado sobre eles, se Srila Madhvacharya não tivesse falado sobre eles, então todos pensariam que sua concepção está certa. É verdade, eles falam sobre humildade, tolerância e dar honra aos outros, mas essas sampradayas espalham conceitos errados. Como posso não dizer às pessoas para não aceitarem a iniciação de gurus desonestos e de alguns gurus criadores de negócios? Eu tenho que dizer isso. Se você pode entender essas coisas, você pode harmonizar. Devi Maharaj, 13 de dezembro. Saiu do ponto, mas eu vou achar novamente. Então, Silachara Maharaj está falando que ele falou para não falarmos os erros dos outros. Mas, quando tem alguém pregando da forma errada, temos que sim falar, alertar os outros. Srila Siddhar Maharaj fala isso no livro que lemos dele, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Srila Siddhar Maharaj fala: quem está na linha de frente, se você está pregando, você tem que, e alguém prega da forma errada, você tem que ser humilde com tudo, aceitar qualquer coisa, mas não pode aceitar alguém que está pregando da forma errada. Você tem que avisar os outros, tem que orientar os outros. Por quê? Porque é Apa Sampradaya, como diz Srila Acharya Maharaj. Sampradaya é a escola. É uma pessoa que está, quem está pregando errado, está pregando, e temos que alertar as almas a não entrarem na escola errada, não entrarem no caminho errado. É importante fazer isso. Então é diferente. Por isso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele escreveu um livro sobre Sahajismo, e Madhvacharya sobre Mayavadi, falando que essa é uma teoria errada. A compreensão deles é errada. Então aí sim, se alguém estiver pregando da forma errada, você tem que interferir, falar com a pessoa e também falar para os outros. Não escute ele está falando besteira. Ele está com a compreensão errada. Então, toda regra tem sua exceção. Se lá Siddhar Maharaj falou, você tem que ser extremamente humilde com tudo, menos nessa circunstância. Se alguém está pregando da forma errada, você não pode ser humilde e ficar quieto, abaixar a cabeça. Vamos ver aqui o ponto que estava, que eu perdi. Ter equívocos. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, e ordenava que ambos, eles dizem, quantas religiões, tantos caminhos. Ame a Deus, tivesse falado sobre eles, então todos pensariam que sua concepção está certa. É verdade, eles falam sobre humildade, tolerância e dar honra aos outros. Mas essas sampradayas espalham conceitos errados. Como posso não dizer às pessoas para não aceitarem a iniciação de gurus desonestos e de alguns gurus criadores de negócios? Eu tenho que dizer isso. Se você pode entender essas coisas,
você pode harmonizá-las. Por exemplo, sempre menciono a missão Ramakrishna. Faço isso porque eles sempre contam conceitos errôneos, e se eu não disser que o que estão dizendo é errado, como as pessoas entenderão que esse é um conceito errado? A missão Ramakrishna insiste em fazer hospitais. Eles dizem que é melhor jogar futebol do que ler o Bhagavad Gita, e todos dizem que sua concepção está certa. Eles dizem: quantas religiões, tantos caminhos. Ame a Deus amando os outros. Eles dizem que as almas diva são apenas homens, e todos os outros não são almas diva. Eles dizem tantas coisas, e devo dizer que tudo isso é equívoco. Isso não é crítica, e na verdade, eles também não são Vaishnavas. Quando eu disse para você não criticar, quero dizer não criticar os Vaishnavas e não fofocar tanto sobre os outros ou discutir sobre outros. Quando lemos ou ouvimos algo, não discutimos tanto. Lemos o que lemos. Não é necessário discutir ou fazer fofoca sobre isso. Não devemos discutir as falhas dos outros ou ver as falhas dos outros. Eu disse a vocês o exemplo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura deu. Quando dois brahmacharis lutavam, ele os chamava e ordenava que ambos glorificassem um ao outro por 10 minutos. Então, é preciso harmonizar e entender essas coisas. Se não expormos as falhas de outras concepções, como provaremos a superioridade de nossa consciência? Como apresentaremos ao público nossa própria concepção? Você também participa de algumas conferências científicas. E se os cientistas dizem coisas erradas, você deve dizer que tudo o que a ciência deles diz é falso, que não há verdade nisso. Então, Srila Maharaj continua falando que ele dá o exemplo sempre da Rama Sampradaya, que é uma escola que tem conceitos errados. Eles insistem em falar que as pessoas têm que fazer hospitais. Mas Srila Maharaj já explicou isso há muitos anos atrás. Srila Siddhartha Maharaj fala também, quando perguntaram para ele: poxa, mas você não está preocupado em dar comida para aquele que está com fome? Como que aquele que está com fome vai escutar você falar sobre Krishna? E aí ele falou para a pessoa que estava perguntando: então, eu tenho que fazer o meu caminho, tenho que explicar para as pessoas. Se um vira as costas, eu não posso correr atrás dele e deixar os outros parados, sem escutar. Eu não posso, por causa de um, deixar de pregar. Então, eu vou pregar para quem quer escutar a consciência de Krishna. Eu vou pregar para quem quer a consciência de Deus. Quem está buscando o caminho da alma. Agora, aquele que não pode escutar porque está com fome, eu não vou parar por causa dele e focar nele. Eu vou focar em quem está querendo escutar sobre Deus, quem está pensando na alma, não no corpo. E Srila Maharaj também fala isso, Srila Govinda Maharaj também fala isso. E essa Sampradaya, a Rama Sampradaya, foca nisso. E como Srila Maharaj falou, eles falam que jogar futebol é melhor do que ler o Bhagavad Gita. Então eles estão querendo o quê? O desfrute dos sentidos. Eles estão preocupados com algo temporário, como um hospital, não com algo eterno, que é a alma. É uma visão errônea. Então, aí sim, temos que espalhar isso para todos, que eles estão interpretando erroneamente as Escrituras. Como que vamos falar que o correto é focar na alma
Se não falarmos que focar no corpo em algo temporário é incorreto, é errôneo. Temos que falar. Então isso não é fofocar, isso não é você falar mal dos outros. Você está expondo que eles têm interpretação errada. E algumas almas podem, de repente, ir para esse caminho. Temos a obrigação de alertar as almas que esse não é o caminho correto. Quem tem essa compreensão correta tem que distribuir a concepção correta. O que não podemos fazer é criticar um Vaishnava que tem a concepção correta. O que não podemos fazer é olhar o erro de um devoto que está no caminho, no início do caminho, ou no caminho mais avançado, não importa. Isso não podemos fazer. Ficar fofocando, ficar falando de um do outro, lendo as coisas e distribuindo o que está sendo lido ou o que você escuta. Com exceção de Harikata. Você tem que distribuir o que você lê, você tem que distribuir o que você escutar quando é falado de Krishna. Todo o resto não devemos distribuir. Ontem mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp que eu tinha cadastrado essa pessoa e ela falou: então divulgue o que eu estou fazendo. Pegue todos os seus contatos que você tem no grupo e divulgue isso. Ele queria que eu divulgasse algo material para um grupo espiritual. Veja só como a pessoa está perturbada no caminho. Ela achou que eu ia colocar algo material, divulgando o que ele faz, materialmente, num grupo de WhatsApp que é somente ligado à consciência de Deus. Então não devemos distribuir, compartilhar nada material. Somente a consciência de Krishna. Somente quando é falado algo de Deus, você escuta, ou quando você lê algo sobre Deus, da concepção correta. Aí sim temos que distribuir. Se não distribuirmos, Mahaprabhu falou: se você não distribuir a verdade, eu não lhe darei a verdade. Então, Deus só distribui a verdade para nós, a verdade só descenderá na quantidade que nós consigamos distribuir o que Ele está dando para nós. Se você não distribui o que Deus dá para você, de consciência, Ele não dará mais. Você ficará estagnado. E Ele sabe se você vai distribuir ou não. Então, Ele não dará. Se você não for distribuir, Ele não dará. A sua alma não captará a verdade. Somente você vai captar a verdade se você distribuir isso para outras almas. Divedoya, misericórdia para as outras almas. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, ou comentários. A Milita Didi fez uma pergunta. Como pregar para as pessoas que Krishna, Deus, é a suprema personalidade de Deus, quando as pessoas têm a concepção do joio e do trigo e de Jesus pregando na cruz, Santíssima Trindade, etc. Então, Amrita Didi, como pregar, né? A pessoa que já tem uma concepção pré-estabelecida é muito difícil. Da mesma forma que se um cristão vier pregar para mim ou para você, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Apesar que Shripata Tapasi Maharaj falava: se alguém me mostrar algo superior ao que eu sigo, eu largo agora. Mas ele era Shripata Tapasi Maharaj. As pessoas não são assim.
Mesmo você provando que a consciência de Deus é superior, que a consciência de Krishna é superior, o objetivo final é superior, não é nada material, a pessoa, se não tiver o mérito, não vai conseguir. Aqui do lado do templo, umas 4, 5 casas para cima do templo aqui da Moca, tem uma outra religião aqui próxima. Eu não vou ficar falando nomes, mas tem uma outra religião. E eles vieram aqui na porta, muitos anos atrás. Eles vieram pregar, bateram na porta e começaram a pregar, falando de Jesus. E eu escutei. Aí depois, certa altura da conversa, na verdade não era conversa, era um monólogo, somente a pessoa falava. Aí eu falei para a pessoa, você pode continuar se você me deixar eu falar depois. E aí ela falou, era uma mulher, ela falou, sim, depois você pode falar. E aí ela continuou a pregar, aí eu falei, agora é minha vez. E aí eu comecei a pregar a consciência de Krishna para ela, rebatendo alguns pontos que ela falou, colocando a nossa concepção em cima do que ela falou. E aí ela concordou com praticamente tudo que eu estava falando. Estava ela e uma outra. E aí ela falou, nossa, eu acredito em tudo que você está falando, eu concordo com tudo, mas eu tenho que ir embora porque eu já sigo outra coisa, eu não posso ficar escutando isso. Então ela tinha medo de escutar. Ela tem medo, no caso dela, teve medo de escutar mais, porque ela está seguindo aquela outra religião. É diferente que Sripad Tapasi Maharaj falou, se alguém vier com algo melhor, eu largo agora o que estou fazendo. E ele brincava, eu estou há 38 anos seguindo a consciência de Krishna e ninguém conseguiu me mostrar nada melhor, ele falava. Então é difícil realmente pregar para quem já tem uma concepção, só Jesus salva. Tem pessoas que falam isso. E aí um argumento que eu usei foi o seguinte, só Jesus salva. Quantos anos Jesus veio para a Terra? 2020 anos atrás. Somente que Jesus começou a pregar nos últimos anos. Jesus começou a pregar, se eu não me engano, com 30 anos. Então, não fazem ainda 2000 anos que Jesus começou a pregar. E aí eu falei para a pessoa que falou que só Jesus salva, eu falei para ela, e antes de Jesus, Deus não enviou ninguém? Ele não enviou nenhum representante para libertar os homens, o ser humano? Somente, por que Deus demorou tantos anos para enviar alguém? Só 2000 anos atrás ele enviou alguém para libertar, para salvar a população humana. E a pessoa ficou sem responder, porque ninguém tinha falado isso para ela. Ela ficou pensativa. Como assim só Jesus salva? Então a pessoa que tem essa concepção é muito difícil realmente. Mas se ela tiver algum mérito espiritual, se ela teve algum contato anterior com a consciência de Krishna, com serviço direto a Deus ou serviço em algum associado de Deus, ela vai escutar e ela poderá trocar de concepção. Não é difícil. Não é fácil, mas também pode acontecer. Tem várias pessoas que já seguiram outras religiões. Eu nasci católico. Minha mãe era extremamente católica. Aí eu não frequentei, mas eu comecei a ler Allan Kardec. Fui algumas vezes no centro de Kardec. Depois fui budista durante 7 anos, em 3 escolas budistas. Aí eu li um livro sobre Shivaísmo, é um devoto de Shiva. E depois eu entrei na consciência de Krishna. Então, por que eu escutei outra coisa e mudei de onde eu estava? Isso pode acontecer com outras pessoas, sim. Mas temos que tentar. Não podemos
Se nós formos excluir todos que já têm alguma religião, é praticamente uma porcentagem minúscula da população que não tem nenhuma crença. Normalmente a pessoa fala, eu sou católico não praticante. Isso não existe. Eu também sou atleta não praticante. Como que é um atleta não praticante? Isso não existe. Então a pessoa ainda se julga católica, só porque foi batizada, crismada, casou no catolicismo. Mas você pode pregar. Se a pessoa conseguir, se ela continuar a escutar, você dê o Mahamantra para ela, fale sobre o Mahamantra. Essa é uma tática, isso é um meio de você pregar. Não vá direto falando Mahamantra para a pessoa, porque uma das ofensas ao Mahamantra é você pregar para quem vai zombar do Mahamantra, para quem não vai aceitar. Então, comece a falar a pregação simples. Srivacharya Maharaj fala sempre, comece a falar que nós não somos o corpo, que nós somos a alma, que nós temos que servir Deus, não pedir para Ele. Ele não é nosso escravo, nós temos que servi-lo, nós temos que oferecer água para Ele, oferecer uma fruta, enfim, pregar algo simples. Se a pessoa começar a escutar e gostar disso, aí você pode distribuir uma Mahamantra para ela. Fala então, o nosso mantra principal que cantamos é esse. Aí você fala Mahamantra para ela, para a pessoa. Mas é difícil, não é fácil. A pessoa que já tem uma concepção que só Jesus salva, a pessoa que tem uma concepção, ela não consegue separar o que ela tem, ela está com o copo cheio. Também é um exemplo que os gurus dão, as escrituras dão. Se a pessoa está com o copo cheio, transbordando, você coloca uma gota de conhecimento e o copo transborda. Tem uma história das escrituras, eu já contei há bastante tempo atrás. Era uma pessoa que tinha muitas posses, era uma pessoa muito afortunada materialmente, e ela queria um sadhu, ela queria falar com um sadhu, com um santo, com um sábio. Aí falaram, vai em tal local que lá tem um sadhu. Naquele local tem. E aí ele chegou no sítio da pessoa, ele chegou e a pessoa estava plantando flores. E aí ele falou, me falaram que aqui nessa casa tem um sábio e tal, não sei o quê. Você pode chamá-lo? Aí o homem falou para ele, só um minutinho que eu vou acabar de coletar essas flores e aí podemos entrar. E o homem estava todo sujo de terra, enfim, trabalhando na plantação, né? Mas ele estava mexendo com as flores para oferecer para Deus. E aí ele entrou, tomou um banho, se trocou, e ele falou, acho que sou eu que eles estão falando. E aí a pessoa que tinha muito dinheiro já ficou meio assim, olhando, como assim, um sábio está lá mexendo com a lavoura assim, plantando flores e tal. E aí o sábio pegou, esquentou água no fogo, numa chaleira, esquentou água, colocou uma xícara em cima da mesa com pires e fez um chá. E aí começou, depois que esquentou, ele pegou, foi virando o bule assim, virando, e começou a transbordar a água da xícara, começou a transbordar. E o homem olhando aquilo e ficando nervoso, ficando irritado. E o sábio lá, virando, e a água transbordando. Aí o homem falou, dizem que você é um sábio, você é um tolo. Você não está vendo que a água está transbordando? Porque você continua a colocar água? Aí o sábio olhou para aquela pessoa e falou, você está como esse copo de água, essa caneca de água. Você não tem mais lugar para escutar nada. Qualquer coisa que eu falar, você não vai aceitar. Você está com a caneca cheia. Então, esse é um exemplo que tem nas escrituras. Os gurus falam esse exemplo também. E é isso que vai acontecer com a maioria das pessoas que você for pregar. Principalmente aqui, quando você fala que a pessoa já é cristã,
a pessoa, enfim, ela já tem uma outra crença. E outra coisa que você falou, né? Deixa eu ver aqui. Que Jesus foi pregado na cruz para nos salvar, a Santíssima Trindade, toda essa teoria deles. Você vai falar, se a pessoa está com o copo transbordando, ela não vai aceitar que Krishna é a suprema personalidade. Mas você pode ter argumentos também. Você falar Krishna é um dos nomes de Deus. O que quer dizer Krishna? O todo atraente. O todo atraente é um dos nomes de Deus. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Mas se a pessoa não tiver o mérito e se ela tiver com o copo cheio, não adianta. Mas temos que tentar. De 1000 pessoas, de repente, você vai conseguir uma que vai escutar. E de 10.000, são 10 pessoas que vão escutar. E de cada 100 pessoas que vão escutar, de repente, uma vai no templo. E de cada 100 pessoas, 1000 pessoas que vão no templo, uma vai se iniciar. Essa é a relação. E de uma que vai se iniciar, de milhares de pessoas que se iniciam, uma vai ser um devoto, uma vai ser um discípulo. Essa é a proporção, mas temos que tentar. Não há outra forma. A pregação é a coisa mais importante que podemos fazer. É o que Deus mais gosta que nós façamos, é pregar. Srilacharya Maharaj, ontem lemos a aula dele falando sobre isso. A pregação é a coisa mais importante. Não podemos parar de pregar. A aula ontem foi sobre a consciência de Krishna. Deixa eu ver qual que foi o título. Só para ver o título ontem. Eu não sei qual foi o título de ontem, porque a Diana leu diretamente aqui, ela não gravou. Mas não importa, era algo sobre a consciência de Krishna. Né? Então, temos que pregar. E aí Srilacharya Maharaj fala, temos que pregar até o último minuto da nossa vida. Temos que servir Deus, servir o Guru até o último segundo da nossa vida. Não podemos perder tempo. De agora até o último segundo. Se você ainda não está servindo, comece agora, nesse instante. Se você está escutando aqui a aula, sem estar com o celular na mão, olhando mensagens mundanas, se você está olhando a aula sem estar no computador, olhando o Facebook de outras pessoas mundanas, sem estar vendo fotos no Instagram de coisas mundanas, de estar trabalhando agora com coisas mundanas, se você está prestando atenção na aula, se você está escutando Srilacharya Maharaj, a aula dele, se você está participando da live da forma correta, adequada, você está servindo Deus. Porque escutar sobre Deus é a coisa que Deus mais gosta, a segunda coisa que Deus mais gosta. Se você está fazendo da forma correta, escutando, concentrado no que está sendo falado, você já está servindo Deus. E tem que continuar a fazer isso até o último segundo da sua vida. Espero ter respondido, Amrita, a sua pergunta. Se você tiver algum comentário, a Annapurna também está aqui assistindo. Vamos ver quem está assistindo agora. Temos aqui a Amrita Didi, provavelmente o Adipurusha e o Fani Bhushana. O Ivo também. O Ivo, não sei se ele está assistindo agora, mas ele já entrou. Temos também deixa eu ver aqui. Jalili. Jalili está assistindo também. Não conheço ela, mas é um prazer tê-la aqui dando associação para nós. Temos também a Annapurna assistindo, a Janavi também está assistindo, Janavi Devidasi, hoje ela não está presencialmente, e temos o Juliano aqui presencialmente, ininterruptamente, todos os dias ele está vindo,
né, ininterruptamente assim, não, mas todos os dias, desde segunda-feira ele está vindo, então eu espero que ele continue assim, sempre que ele puder, ele continue. E era uma pessoa que seguia a outra, então temos um exemplo aqui também de Juliano, o Amrita. Eu não vou falar o que ele seguia, mas ele seguia uma outra filosofia, né? E há um ano atrás, pouco mais de um ano, em maio, é um ano e meio já, né? Em maio nós saímos na rua para distribuir panfletos. Creio que em torno de 7.000 panfletos saímos distribuindo. Mais ou menos, distribuímos 7.000 panfletos. E a casa dele, ele mora aqui na Moca, perto do templo, a casa dele foi uma das que recebeu o panfleto. E aí não foi ele que recebeu, a mãe dele pegou na caixinha do correio e a mãe dele colocou na mochila dele, para ele ver. E certo dia, mas ele já estava frequentando esse outro local. E aí um dia ele veio para o templo, ele veio algumas vezes para o templo, e depois veio a pandemia e ele continuou, não sei se ele continuou indo no outro local com a pandemia, mas ele tinha uma outra concepção e ele retornou para o templo fazem acho que um mês. Umas 3 semanas. Um dia ele apareceu aí, tocou a campainha e aí eu falei, quem é? E aí ele falou, é o Juliano. E eu nem lembrava mais quem era o Juliano. Né? Já fazia mais de um ano que ele tinha vindo. E aí ele veio, claro, a hora que eu vi ele, eu reconheci ele, e ele está vindo direto agora. Então é um exemplo disso, né? Algum contato, é certeza isso, algum contato anterior ele teve com a consciência de Krishna. Senão ele não estaria aqui, não estaria vindo direto. Mas para a pessoa vir uma vez no templo, ela já teve um contato com a consciência de Krishna. Então, o que temos que fazer é isso, sair de porta em porta, como Silacharya Maharaj fala, distribuir de alma para alma, como Shila Govinda Maharaj falou, Shila Siddhar Maharaj falou. Em qualquer lugar que estamos, no trabalho, com amigos, na família, temos que pregar. Você vai ser considerado chato, mas quem vai te considerar chato é uma pessoa materialista, é uma pessoa que não merece nem a sua associação. Não merece nem estar ao seu lado. Se alguém falar, você é chato, você só fala disso. Mas foi a ordem de Mahaprabhu, só fale de Deus. Então, a pessoa que achar você chato, que não quiser escutar, nem merece ter você ao seu lado, ao lado dela. Essa é a concepção correta. Vamos ver se teve algum comentário ou alguma pergunta. Do Adipurusha. Adipurusha Prabhu é o esposo da Amrita Didi. Aí ele fala o seguinte: a verdade é por si e para si. Ela não é relativa, é absoluta, independente de credo e qualificações, ou... Peraí, só um minutinho. E qualificações, ou religiões. Correto, Prabhu? A verdade é uma só. Deus falou uma vez só. Quer dizer, uma vez só não, mas ele falou para o Senhor Brahma. Ele deu toda a filosofia para o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma deu para o seu devoto, Narada Muni. Narada Muni deu para Vyasadeva. Vyasadeva deu para Shukadeva, Madhavacharya. E assim veio na sessão discipular até chegar agora em Shilacharya Maharaj, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. A verdade é uma só, mas a compreensão de cada um é diferente. O mérito espiritual vai levar a compreensão diferente, porque existem inúmeras religiões, porque cada profeta que veio, cada líder de cada religião hoje tem um mérito espiritual. Então, dentro do mesmo cristianismo, que é a religião mais, não é a maior, hoje acho que o Islã superou o cristianismo, mas
O cristianismo, se não é a maior, é a segunda maior religião que existe no mundo material, aqui na Terra. Então, mesmo dentro do cristianismo, existem inúmeras, centenas, milhares de vertentes. Milhares. Por quê? Porque cada um interpreta a Bíblia de uma forma. A verdade é uma só. Deus falou uma verdade. Aí Jesus Cristo veio trazer para nós, para o Ocidente principalmente, Jesus Cristo veio trazer o quê? A base, o alicerce. O que é o alicerce? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele deu o alicerce. Buda veio, Senhor Buda veio, é um avatar de Krishna, veio 800 anos antes de Cristo. Ele veio dar não matança de animais, compaixão. Ele não falou em nenhum momento em Deus. Então, cada profeta ou o próprio Deus vem de acordo com a era, de acordo com a época e de acordo com a localização que ele está falando. E Mahaprabhu veio para escancarar a verdade, para dar realmente tudo para nós, mastigado, o que devemos fazer, o que Deus gosta, o que Deus gosta de comer, qual a religião que fala? O cristianismo fala que Deus gosta de comer? Fala como Deus vive no mundo transcendental? Não sei se fala também, eu não li a Bíblia inteira, eu não li praticamente nada da Bíblia. Mas eu nunca ouvi falar, nenhum católico, nenhum evangélico falando o que Deus gosta de comer, como Deus vive, o que Ele faz o dia inteiro. Segundo eles, Deus fica o dia inteiro preocupado com os pedidos que todos têm e tentando resolver o problema de cada um. Mas essa não é a função de Deus. Deus não faz isso. Então, de acordo com a concepção, com o mérito espiritual de cada um, mesmo no Gaudiya Vaishnavismo existem várias escolas. Por quê? Porque o fundador de uma escola tem um mérito espiritual diferente do fundador da outra escola. Então, tem diferenças, sim. Mas a verdade é uma só, não existe duas verdades. Deus falou uma só. E com o passar do tempo, vai tendo dissidentes da missão, vai tendo dissidentes de Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta fundou o Gaudiya Mata. Hoje, quantas escolas Gaudiya Vaishnava tem no mundo? Inúmeras. Cada discípulo dele criou uma. E agora tem discípulos dos discípulos criando novas. E assim vai. Então você tem razão, Adipurusha. A verdade é uma só. Deixa eu ver o que você mais falou. A verdade é absoluta, independente do credo e qualificação e qualificações. Então, a verdade é uma só, mas a qualificação da pessoa vai levar ela a acreditar em uma outra coisa, não na verdade. Como Srila Maharaj falou na aula hoje, que lemos, na verdade ele falou domingo isso, ele falou sobre a Sampradaya, Rama Sampradaya, que eles acham que o mais importante é construir hospitais. Eles falam que jogar futebol é melhor do que ler o Bhagavad Gita. Eles têm a concepção errada. Eles falam várias coisas erradas, que não é verdade, não é Minaya. A Minaya, ela descende através de um devoto puro. A verdade descende somente através de um devoto puro. Ela não descende por um ser humano. Por isso que o guru genuíno não é um ser humano normal. A alma dele é Nitya Diva, é uma alma associada eterna de Deus. Espero que eu tenha respondido a Adipurusha. Eu agradeço então a presença de todos que estão assistindo, que deram a associação para nós e a oportunidade de falar sobre Deus, porque Deus quer que nós façamos a distribuição da consciência de Krishna. Mas se não tiver ninguém ouvindo, fica mais difícil. Então eu agradeço a todos que estão ouvindo. Já cantamos hoje, amanhã teremos o programa às 19 horas, como todas as noites. Exatamente uma semana hoje será Natal, dia de Natal, né? O aparecimento de Jesus Cristo. Temos um vídeo de Srila Govinda Maharaj comentando, falando sobre Jesus Cristo.
Nós estamos preparando esse vídeo, na verdade não o vídeo, mas estamos preparando a tradução. Eu vou postar no dia de Natal ou na véspera, de repente. Vou postar no dia porque é importante saber sobre a personalidade no dia. Então, no dia de Natal, daqui uma semana, sexta-feira de manhã, eu postarei o que Srila Govinda Maharaj falou sobre Jesus Cristo. E daqui 2 semanas, exatamente, sexta-feira, 2 semanas, teremos o aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Dia 1º de janeiro vai cair o aparecimento dele, Vyasa Puja dele. E e na sexta-feira, Natal, Ekadashi. Então, você não vai comer a carne e o leitão que está lá com a maçã na boca, mas você também não vai comer grãos, não vai comer lasanha, não vai comer arroz, não vai comer nada que tenha grãos. Cozinhe na sua casa, se você for comer fora, você vai quebrar o Ekadashi. Cozinhe na sua casa com óleo que não seja grão ou azeite de confiança, ou ghee. Cozinhe e ofereça, porque é Natal e é Ekadashi para nós. Muito importante o Ekadashi. Então, Dandavati Pranam a todos, minhas reverências completas. Amanhã estamos no mesmo horário, 19 horas, com o início do programa.